Ecologia em Ação com Onésio Antônio Zabotti, engenheiro agrônomo, que está dando hoje o privilégio de conversar com os nossos telespectadores para conversarmos um pouquinho sobre a Agenda 21. A Agenda 21 é um instrumento institucional que visa dar normas na questão ambiental por recomendação da ONU, por recomendação da sustentabilidade proposta em 1992 na ECO 92 no Rio de Janeiro. Onésio Zabotti, Agenda 21. Você foi um dos participantes, você foi um dos primeiros a ser contactado, inclusive por mim, lembra? Quando eu digo, Onésio Zabotti, que tal a gente fazer uma Agenda 21? Isso no tempo que você estava na Fundação 25 de Julho e o Braulio Barbosa era secretário da Agricultura e Meio Ambiente. Aí eu te passei, vamos bolar isso aí. Você apegou aquela ideia, conversou com o Braulio, foram a São Paulo, foram ver a Agenda 21 lá, participaram de um seminário e aí nós deslanchamos, vocês deslancharam pela Fundema, pela Secretaria, um grupo de trabalho que trabalhou muito tempo sobre isso aí. Você está lembrado? Perfeitamente. Em primeiro lugar, satisfação estar aqui com o Gert, né, um colega de larga folha de serviço prestado à Sociedade Joinvilense ao Brasil e até com premiado. Deixa o confete para lá, cara. Vamos direto do assunto. O que tu fala sobre a agenda é perfeito. Naquela época, lá em 97, né, em 97, em meados de 97, nós fomos procurados, né, por ti. E aí nós, quando tínhamos uma equipe, na época tinha a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. O titular era o Braulio Barbosa, realmente, o Braulio Barbosa, nosso amigo. E aí o Braulio, sensibilizado, né, buscou, e realmente era uma recomendação da ECO 92, né, que é a grande conferência mundial do meio ambiente do Rio de Janeiro, preconizava que a Agenda 21 fosse uma agenda do país, dos estados, né, e também dos municípios. E essa iniciativa de Joinville foi uma das pioneiras no Brasil. Nós fomos a primeira no estado de Santa Catarina. A primeira no estado, exatamente. São Paulo já tinha. Ah, tá. E eu lembro que aí o saudoso Coronel Casale, né, o Paulo Silvio Casale, que era o presidente da Fundema. Presidente da Fundema, ele era uma pessoa, ele foi na verdade o sistematizador, um dos assim que contribuíram bastante ao lado, claro, de toda uma equipe, foram mais de 100 pessoas, né? O Jean Paulo Marquezine, que é o nosso colega, né? Ele foi o coordenador, né? Foi o coordenador, exatamente. Aí tinha uma equipe e aí começou todo esse trabalho de formação de comissões, diversas comissões, nas diversas áreas, né? E foram seminários, precederam porque havia dúvida, né? Como fazer uma Agenda 21, como tratar da questão da sustentabilidade, né? Que tipo de pessoas desenvolver. Não se tinha muita experiência disso? Né? Não se tinha. Então, como fazer sensibilização para as pessoas acreditarem numa Agenda 21, né? E provocar, porque na verdade a importante é a participação. E aí eu lembro que houve uns 2 ou 3 seminários que precederam, né? Inclusive a Luísa Erondina, a ex-prefeita de São Paulo, esteve aqui. Falando sobre a agenda lá de São Paulo. De São Paulo, exatamente. E ela nos forneceu subsídios para a nossa agenda de Joinville. Além dela, houveram outros momentos, participações, e aí sim foi deflagrado um processo, né? Formadas comissões, até eu estou aqui, né, nós estamos aqui com vamos mostrar aqui para os telespectadores a Agenda 21. O Onésio trouxe uma capa que cobre a capa principal, que é uma capa muito bonita, por sinal. Não sei se dá para ver, em letras de ouro. Foram feitos 100 exemplares, somente 100 exemplares. Na primeira edição, né, Gert? Teve mais edições? Numa segunda edição, nós tivemos o apoio, inclusive, de 2 empresas aqui de Joinville, que foi a Bogotur e a Deller, e mais uma outra que contribuíram. Foram lançados mais 1.000 exemplares, né, 1.000 exemplares, que foram distribuídos na rede escolar. Sim. Rede escolar. Mas nessa brochura luxuosa, assim, também? Bonita? Também bonita, bonita, foi feita. Nós conseguimos esse apoio, né? E aí essa foi distribuída para a rede escolar para trabalhos na área da escola. Bom, foi feito toda essa apresentação, foi feito uma boa cobertura da imprensa. O Luiz Henrique era o grande orquestrador dessa questão da Agenda 21, no tempo que ele era ecologista ainda, né?
E essa é boa, né? Essa é boa. Essa é boa. No tempo que o Luiz Henrique era ecologista. Não, mas imagina que em 1990 quando foi isso? 79, nós fizemos o terceiro seminário, Conferência Nacional de Meio Ambiente e Tecnologias Alternativas em Joinville. Coisa do Luiz Henrique, ele foi o grande coordenador, que nos deu encorajamento para fazer esse evento, que bloqueou, inclusive, durante uma semana o Cine Colón, antes dele ser queimado. É mesmo, né? Mas o Luiz Henrique, né, Gert, ele sempre teve uma presença muito forte na questão ambiental. Sempre. Tanto na Agenda 21, como posteriormente, aqui mesmo nas questões aqui de Santa Catarina. Se você observar agora, por exemplo, foi aprovada a Lei dos Serviços Ambientais. Não sei se certo. Você viu, que disciplina... É importante, você tem uma floresta que produz água, você recebe pela água que você está produzindo para a sociedade. Exatamente, essa lei foi aprovada, inclusive o debate foi aqui em Joinville, o ano retrasado, e agora está sendo regulamentada. Ela vai abrir uma oportunidade para alguns agricultores e entidades, né, que prestam serviços ambientais, de alguma forma acessar um fundo, foi criado um fundo. Mas voltando ao tempo que o Luiz Henrique era ecologista, ele também foi o protagonista, quando deputado federal, da proibição dos organoclorados, daqueles... Quando nós estivemos num seminário internacional na Holanda, quando eu trouxe esse material dos agrotóxicos sujos, que o mundo inteiro não tinha mais BHC, não tinha aldrin, não tinha dieldrin, nada disso. Então esses clorados, eles foram banidos no mundo inteiro, menos no Brasil. Eu lembro. Quando eu vim dessa viagem do exterior, eu fiz um contato com o Luiz Henrique em Brasília, e ele ficou empolgado por isso aí, e eu fiz até uma minuta para ele do que deveria ser essa proibição. Ele, na semana seguinte, ele conseguiu aprovar na Câmara Federal a proibição dos clorados no Brasil. Isso é um marco, então é um marco histórico, a gente tem que reconhecer essa vitória, esse mérito ao Luiz Henrique, no tempo que ele era ecologista, né? Eu acredito, viu, Gert, que tu tem a tua opinião, a gente respeita, né? Mas eu tenho acompanhado a trajetória do Luiz Henrique e ele tem uma grande preocupação com a questão ambiental e principalmente a visão da sustentabilidade. Mas tu sabe que a sustentabilidade, que a agenda preconiza, né? A questão do tripé econômico, social e ambiental. O econômico é mais fácil em certo sentido. Agora, quando nós falamos na questão ambiental, realmente tu sabe que é difícil, né? As coisas são mais complicadas. Tanto assim que nós não conseguimos uma reserva de fauna em Joinville, né? O presente que o IBAMA deu para nós, no Instituto Chico Mendes, ele foi contra sempre, fez movimentação nas associações comerciais e industriais e nós não conseguimos. O IBAMA foi avacalhado, xingalhado. Então, nós não conseguimos a nossa reserva de fauna para a Baía da Babitonga, né? Porque estavam previstos portos. Um deles está pronto em Itapuá. Uma reserva de fauna ia atrapalhar bastante isso aí, né? Mas, vamos lá. Vamos voltar à Agenda 21, vamos deixar um pouco a política de lado. Zabotti, por que a Agenda 21 parou depois do lançamento? Nunca mais foi feita nenhuma reunião, nunca mais foi feita uma atualização. E você sabe que a Câmara de Vereadores legisla e ela nunca se atém às recomendações da Agenda 21. Tu sabe que na Agenda 21, que está aqui no teu colo, não se fala nem em manguezal? Não tem nenhuma recomendação para a proteção dos manguezais. Então, realmente, na época, não se tinha muita informação e o grupo de trabalho, que não era ligado provavelmente aos mangues, era a Prema na época, que estava participando das 30 entidades que organizaram a Agenda 21, ela realmente tinha preocupação, mas a grande maioria não tinha. E acabou na formulação, na elaboração final do trabalho, se omitindo muito a questão dos manguezais. A grande verdade, né, Gert, é que a Agenda 21, ela teve um grupo que trabalhou, foi capitaneada pelo Poder Público Municipal, acionado, né? Mas uma vez elaboradas essas pessoas que exerciam funções, elas saíram dessas funções, inclusive o Coronel Casale faleceu naquele ano de 98, em agosto de 98. Foi. E ela ficou um pouco órfã, na verdade, a partir daquele momento, porque o Braulio, eu lembro que o Braulio em vários momentos tentou criar o conselho, porque a Agenda 21... Ela é um documento, ela é norteador,
mas ela exigia que fosse criada uma comissão de desenvolvimento sustentável. Permanente. Permanente, exatamente. Que não foi feito. Que não foi feito. Então, essa comissão de desenvolvimento sustentável é que iria realmente capitanear os desdobramentos das ações e o acompanhamento. A regulamentação, mais ou menos assim, né? Exatamente. E isso realmente, até porque Joinville tem muitos conselhos. Mas eles são soltos, né? Tem um conselho, diversos conselhos setoriais e não há um conselho dos conselhos. Então esse Conselho de Desenvolvimento Sustentável era um fórum maior dessa questão e isso realmente ficou em haver. Se você pega São Francisco, ele tem isso. Ele tem uma comissão, Agenda de São Francisco, e todas as ações que capitaneiam nas áreas, inclusive da cultura, eles fazem questão de colocar lá a logomarca Agenda 21. Por quê? Porque tu sabe, né, Gert, a Agenda 21, você está falando de um documento mundial. Mundial. Recomendação da ONU. É a cúpula da Terra, que eles chamam, a cumieira da Terra. Então, você fala em Agenda 21 na China, você fala em Agenda 21 na Europa. É a mesma conversa. É a mesma conversa. Então, fala Joinville tem a sua Agenda 21, você está falando com outras cidades, com outros países como um todo. É como uma ISO 14000, que é igual em todos os lugares do mundo. Exatamente. E aí houve um problema na sequência, que até não sei por que razão, porque teve um grupo, um setor da cidade que entendeu que deveria desenvolver um planejamento estratégico de Joinville. Né? E eu estava pensando Joinville. Isso. E na sequência da agenda, nós achávamos que a agenda já estava trabalhando e que deveria ter sido juntada essas duas forças. Infelizmente não houve. O planejamento estratégico, o Grupo Pensando Joinville, algumas pessoas tinham participado da agenda, a maioria não. E eles acabaram criando hoje um Instituto Joinville. Isso. Né? E a Agenda 21 ficou, eu acho que a Agenda 21 deveria, na verdade, nós deveríamos juntar. Ela ficou esquecida na realidade. Ficou. Né? Eu acho que ela é um documento, é um marco histórico. E o Jean Paulo Marquezine foi para Florianópolis. Isso, exatamente. Ele que era o coordenador, né? E acabamos assim, então, perdendo aquele laço inicial, né? Aquele gancho, né? Exatamente. Mas eu acho que o programa, ele tem como objetivo fazer com que se volte a discutir a Agenda 21, se crie um grupo de trabalho novamente, né? Talvez aproveitando os conselhos que tem, nesse sentido, né? E que é uma pena, é uma lástima, porque você vê, nós estamos fazendo macrozoneamento, nós estamos fazendo o uso do solo, o plano diretor e todos esses documentos, essas propostas legais, não estão tendo o respaldo das recomendações da Agenda 21. Mas o Zabotti, nós ainda vamos continuar nesse tema e nós vamos pedindo aos telespectadores que aguardem, que nós já voltamos.